Todas as pessoas são bem-vindas ao Escuta Quem Faz, podcast sobre comunicação a partir do que pensam, criam e buscam as iniciativas associadas à coalizão de mídias periféricas, faveladas, quilombolas e indígenas. Aproveita, segue a gente lá no Instagram, @coalizão de mídias. Este episódio chega até você pelo Spotify, pelo YouTube e por meio de uma rede de rádios comunitárias parceiras, a quem inclusive agradecemos muito. São elas que fazem as nossas conversas chegarem aonde precisam chegar. Eu sou o Tony, do @A Terceira Margem da Rua, sou um homem branco, de pele clara, baixa estatura, com cabelos castanhos pintados em amarelo, enrolados e caídos para o meu lado esquerdo. Eu uso brincos bem pequenos nas duas orelhas e os meus pronomes são ele e dele. Sou educador e comunicador popular, meu território afetivo e político é o Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, uma das muitas periferias que alimentam a cidade e o país com suas potências, saberes e lutas. Bom, este é um episódio diferente de todos os outros por dois grandes motivos. O primeiro é que é um conteúdo especial, neste mês de setembro, em parceria com a Rede Como A e com o programa Saberes para o mês da filantropia que transforma. Setembro é o mês da filantropia que transforma. Eu convidei uma pessoa muito inspiradora para compartilhar aqui com você e comigo o que é este movimento, que é o mês da filantropia que transforma. Yas, dá o papo. Bom, oi pessoal, ouvintes do podcast Escuta Quem Faz. Eu me chamo Yasmin Moraes, faço parte da equipe executiva da Rede Como A. E para contar um pouquinho para vocês sobre o mês da filantropia que transforma, esse é um movimento que a Rede Como A tem construído junto a organizações membros e parceiros desde 2023, que tem o objetivo de reunir organizações, redes, parceiros para debater, visibilizar e fortalecer a filantropia comunitária e de justiça social e socioambiental. Em 2025, a edição do Mês da Filantropia que Transforma busca trazer reflexões, debates e disseminar experiências sobre a relação entre clima e direitos, a partir das práticas da filantropia comunitária e de justiça socioambiental. A gente quer evidenciar, em conjunto, como soluções locais de grupos e comunidades já estão enfrentando os efeitos da crise climática em seus territórios e, assim, fortalecendo a resiliência, a defesa de direitos e a democracia. E, é claro, demonstrar a importância de se criar mecanismos de apoio financeiro que cheguem a esses grupos. E aí, falta te contar o que é o programa Saberes, que, aliás, eu recomendo muito que você, que me escuta aí do outro lado, fique muito atenta à próxima chamada, ao próximo edital do programa Saberes, viu? Que deve sair em breve, a gente vai contar por aqui. Por quê? Porque ele é um convite muito poderoso para que as periferias, as favelas, os quilombos, os territórios indígenas tenham apoio financeiro, técnico e afetivo para articular, organizar e distribuir os conhecimentos enraizados nos territórios. Mas sobre isso, a Yas vai explicar muito melhor que eu a partir de agora. Com relação ao programa Saberes, para a gente compreender a importância que tem esse programa, é importante a gente reconhecer as heranças coloniais que ainda perpassam a filantropia no Brasil. As práticas e a produção de conhecimento desse campo são dominadas pelo eurocentrismo ocidental e colonial e se distanciam da realidade das margens, deixando pouco espaço para outras perspectivas. Existe, na filantropia brasileira, uma ausência gritante de minorias políticas na produção de conhecimento e nos seus discursos. E junto com isso, a gente acaba perpetuando desconfianças, processos burocráticos, e a gente tem uma filantropia distante das realidades e das comunidades em todos os biomas do Brasil. Uma filantropia que hesita em compreender e reconhecer o seu papel político e que se vê confortável com o poder que tem. Mas essa filantropia não é a figura completa.
Historicamente, no Brasil e no sul global como um todo, as minorias políticas praticam filantropias comunitárias e de justiça socioambiental, apoiando a incidência política das comunidades, fomentando a sua autonomia, mobilizando recursos locais, valorizando saberes e ativos que a comunidade já possuem e, principalmente, apoiando a luta por direitos e fortalecendo a democracia. Nesse sentido, o programa Saberes foi lançado pela Rede Como A em 2022 e é uma expressão desse compromisso de apoiar a produção e o compartilhamento de práticas, experiências, reflexões e tecnologias sociais que impulsionem as agendas da filantropia comunitária e de justiça socioambiental no Brasil. Essa produção de conhecimento contribui para imaginar outros futuros emancipatórios e que verdadeiramente distribuam poder. Atualmente, nós estamos na 3ª turma do programa Saberes, com um grupo de 7 pessoas potentes e inspiradoras que têm produzido conhecimentos que desafiam as lógicas da filantropia tradicional e apresentam alternativas com base nos saberes dos seus territórios e das suas comunidades. Então eu deixo aqui o meu convite para todo mundo que queira conhecer o trabalho da Rede Como A, do Mês da Filantropia que Transforma, do programa Saberes, para nos acompanhar nas redes, também no nosso site www.redecomoa.org.br e nas redes sociais, @redecomoa. No último episódio, você escutou o Raimundo Quilombo, da Rádio e TV Quilombo Rampa, associada da Coalizão de Mídias, que contou sobre a pesquisa que ele está fazendo, que também tem o apoio do programa Saberes. Qual é o título da pesquisa dele? E os quilombos? Como é que fica a filantropia comunitária no Brasil e a ausência de escuta dos territórios? E daí que hoje é a minha vez. E eu vim aqui compartilhar a pesquisa que eu continuo fazendo. Ela está em desenvolvimento no exato momento que você escuta esse episódio, em setembro de 2025. O nome do meu projeto é Menos é de Tal, Mais é de Todas. E é uma busca por entender quais são as barreiras de acesso e as oportunidades no financiamento de coletivos de comunicação, especialmente para falar sobre as questões climáticas. Não exclusivamente, mas especialmente, esse foi o tema do chamamento de 2025. Bom, primeiro de tudo, eu quero te contar que ninguém faz nada sozinha. Ninguém é nada sozinha. A gente existe com outras pessoas. Por isso, eu quero celebrar aqui a Jess, a Samara da Silva, a Agnes Sofia, a Ellen Cristina e a Gisele Martins, todas as pessoas que estão trabalhando nesse exato momento para entregar essa pesquisa, Menos é de Tal, Mais é de Todas, para o mundo. Cada uma delas entregando o que sabe para entregar um produto muito legal para o mundo, com muitas descobertas que nos ajudem a democratizar o acesso a recursos. Agradeço também a todas as coletivas que dedicaram o seu tempo e ofereceram o seu conhecimento, o seu acúmulo histórico, para responder às mais de 130 questões, não é pouca coisa não, 130 questões, e celebro todas as pessoas da turma 2025 do programa. Recomendo demais que você leia a pesquisa de cada uma delas, cada pesquisa tem um tema, olha para um assunto, e eu vou deixar link aqui nos comentários, porque aí você pode fazer isso assim que terminar o episódio. Primeiro de tudo, como a gente organizou essa pesquisa? Em sessões. Tem uma sessão que, por exemplo, busca traçar um perfil das iniciativas. Ou seja, onde essa iniciativa está no país, que tipo de linguagem que ela desenvolve, se é texto, se é vídeo, se é jornal impresso, quantas pessoas fazem parte dessa iniciativa, esse tipo de coisa. Ou seja, uma fotografia, um perfil dessa iniciativa. Depois, a gente avançou numa tentativa de criar uma imagem sobre os desafios desde o começo da história, quando se pensa em editais privados, em especial, e públicos de modo geral, voltados para o universo da comunicação. Então, a gente perguntou coisas deste tipo. Sobre a etapa de comunicação dos editais, por exemplo. A gente perguntou, você sente que a comunicação do edital, quando você acessa uma oportunidade, você sente que ela é acessível, ela é compreensível, ela é fácil de ser entendida por quem não tem o hábito, o costume de escrever projetos culturais?
A pesquisa ainda está em andamento, né? Como eu contei agora há pouco. Ainda tem coisas que a gente está descobrindo no caminho. Mas eu tenho falado desde sempre, desde que a gente começou esse processo de pesquisa, que ela tem duas chaves de leitura e de compreensão. A primeira é de denúncia e a segunda é de anúncio. Denúncia no sentido de apontar quais são as barreiras, quais são os problemas que existem na comunicação e na operação de editais de comunicação voltado para coletivos de comunicação, né? Mas também de anúncio. E anúncio no sentido de que ao redor do diagnóstico, ou seja, ao redor do que a gente descobre como problema, a gente está buscando mapear ideias, pistas, caminhos para superar esses desafios. Então, quando a gente sistematizar e botar a pesquisa no mundo, a gente quer dizer, olha, o problema que foi identificado a partir de todas essas 130 questões que a gente mandou para as coletivas são esses aqui, mas a gente também colheu junto às coletivas pistas e junto aos dados que foram gerados, pistas e ideias para essas etapas do edital. A gente quer contribuir para esse anúncio de possibilidade de caminho. Aqui eu acho muito importante dizer, a gente escolheu as iniciativas a partir de muitos critérios. Eu vou trazer só alguns para a gente poder ter uma imagem de como chegamos a ter estes nomes. Primeiro, a gente queria muito conversar com coletivas que estão fazendo trabalhos enraizados nas periferias e favelas brasileiras. Então esse é um critério bastante objetivo. E queríamos também conversar com quem está produzindo comunicação para garantir a ampliação e a efetivação dos direitos humanos nos territórios. Então isso é inegociável para a gente, quem está contribuindo para fazer esse debate, né? Queríamos também conversar com coletivas que, apesar de trabalhar muito, não necessariamente estão ocupando os espaços de debate sobre a democratização dos recursos. Então, queríamos trocar com coletivos de diferentes linguagens, ou seja, rádio, jornal impresso, portal de notícias, rádio comunitária, TV comunitária, coletivos de cinema, de audiovisual. Por quê? Porque a gente acha que as percepções do que é desafio e oportunidade podem mudar de acordo com a linguagem, de acordo com a região e de acordo com a percepção e o relacionamento dessas iniciativas com esses espaços que estão discutindo e circulando oportunidades de financiamento. Todo o processo da pesquisa está orientado, obviamente, para o tema que é comunicação, territórios, editais, democratização de acesso a recursos e os debates climáticos, né? Mas a gente deixou dentro da pesquisa uma seção específica para poder nomear, né, os desafios e oportunidades de clima e território, porque a gente sabe que cada coletiva, isso é perceptível na própria pesquisa, que cada coletiva está num momento diferente e tem elaborações diferentes de como materializar essa conversa dentro do seu território. E isso vai ser muito legal de poder constatar e ver ao vivo. São 130 questões, como eu falei, mais de 130 na verdade. São muitos dados e cada um desses dados, quando são cruzados, interpretados, lidos, contam histórias muito diferentes pra gente. Mas aqui eu trouxe somente algumas perguntas, só pra gente ter uma pequena experimentação do que vem por aí. Vou começar pelos dados do perfil das coletivas. Vou trazer só alguns pra gente. De todas as coletivas e iniciativas que responderam à pesquisa, 40% das entrevistadas declararam que não fazem parte de articulações de qualquer tipo. Ou seja, não fazem parte, para além do próprio grupo da iniciativa, não fazem parte de outros processos de articulação, como, por exemplo, redes, coalizões, né? Esses agrupamentos maiores que às vezes são temáticos, outras vezes são por linguagem. No caso aqui, a gente, por exemplo, Coalizão de Mídias, é um agrupamento de iniciativas de comunicação enraizadas nos territórios, né? 40% não tem conseguido articular politicamente, artisticamente e humanamente com outras experiências de outros biomas, com outras referências culturais. E eu acho que isso é muito importante de trazer, por isso que eu escolhi esse dado. Quando a gente articula,
a nível de cidade, a nível de estado, em especial a nível de país, a nível nacional, a gente percebe o quanto que as nossas narrativas, as nossas técnicas, as nossas metodologias, né, as nossas percepções, elas vão se expandindo. Por quê? Porque a gente está trocando repertório. Então, a própria coalizão é um exemplo disso. Toda vez que a gente troca entre a gente sobre algum tema que está dentro do debate nacional, a gente volta para as nossas iniciativas com muito mais riqueza de olhar. Por quê? Porque a gente leva o nosso olhar, leva a nossa percepção, a nossa experiência, né, da nossa coletiva, mas a gente também pega emprestado, a gente também é influenciada pelo repertório de alguém que está numa outra região do país. Isso enriquece muito. Quando a gente olha para esse dado, que 40%, por exemplo, das coletivas não estão tendo a oportunidade, a reflexão que fica muito forte aqui é como é que a gente pode criar condições técnicas e financeiras para que as iniciativas e as suas pessoas participantes possam articular com biomas diferentes dentro do país. Por quê? Porque isso, obviamente, qualifica o debate climático dentro dos territórios de cada uma dessas iniciativas. Outro dado importante, 48% das iniciativas que responderam declararam que não têm remuneração regular para fazer os trabalhos que fazem em seus territórios. Isso é um dado muito, muito importante. Quase metade das pessoas respondentes sinalizam que não tem remuneração, seu time não tem remuneração regular para fazer o trabalho que fazem. Isso é um grande desafio. Uma das coisas apontadas dentro do próprio processo de pesquisa e das trocas com as iniciativas é de que a maioria dos editais está extremamente focada no produto, na entrega do produto, e não na estruturação institucional. E esse é uma coisa que a gente precisa debater mais, porque a gente sabe muito bem que uma iniciativa, quando acessa um recurso, ela pega esse recurso, faz o que precisa fazer, o que está combinado dentro do edital, mas obviamente que ela não fica parado nessa entrega. Ela articula um monte de outras coisas, aproveitando que ali está sendo remunerada para isso. E a gente precisa mexer nessa lógica e apoiar as pessoas para que elas tenham condições de estruturar suas vidas, estruturar os seus projetos de vida, cuidar de outras partes, né, das demandas pessoais, porque senão as iniciativas e as suas lideranças ficam o tempo todo dentro da lógica da gestão das urgências. E tem um dado que mostra isso, eu vou contar um pouquinho mais para frente. Quando a gente pergunta, por exemplo, por quanto tempo cada uma das iniciativas conseguiria sobreviver com o recurso que tem hoje em dia no caixa, 72% das respondentes dizem que só conseguiriam viver por mais 6 meses apenas. Apenas 6 meses. Outro dado alarmante, se a gente pensar que é nos territórios, enraizado nos territórios, que a gente está fazendo uma disputa dia a dia sobre as grandes conversas nacionais, tentando pautar outras perspectivas mais democráticas, focadas nos direitos humanos e tentando ampliar esse debate na defesa dos direitos humanos. Então, isso significa que, num horizonte de 6 meses, a gente pode perder várias aliadas territoriais porque essas iniciativas não têm grana para continuar. Ponto sobre meio ambiente, né? A gente perguntou na pesquisa quais são os territórios temáticos das iniciativas. 56% apontaram que o meio ambiente, e aí a gente nomeou meio ambiente, questões climáticas, aparece como território temático, ou seja, em algum momento, de maneiras diferentes, essa iniciativa fala sobre isso. Vou trazer só mais alguns dados. A gente fez uma pergunta, por exemplo, sobre acesso e tentativas anteriores de acesso a editais, né? Para tentar entender como que isso se dá. Primeiro que 70% das iniciativas que responderam sinalizaram que o recurso que acessavam era público. E aqui, uma história muito importante. Toda vez que a gente amplia essa conversa, né? Ou seja, faz essa conversa a nível nacional,
especialmente saindo das capitais, a gente percebe que o que continua alimentando, fortalecendo, desenvolvendo as iniciativas de comunicação de base territorial são as políticas públicas. E aí tem duas coisas. Uma coisa para celebrar a importância das políticas públicas neste contexto de fomento da comunicação, e a outra coisa é uma coisa para se chamar atenção e fazer um convite às fundações de institutos, aos patrocinadores, apoiadores financeiros, que precisamos pensar maneiras de fazer esses editais alcançarem todas as regiões, todos os biomas do país. Outro dado, 96% das entrevistadas afirmam que se existisse nos editais, em especial os privados, mas os públicos também, mas em especial os privados, uma cultura de retorno, que alguns chamam de feedback, de explicação sobre os pontos fracos e fortes da proposta que foi mandada, sem dúvidas haveria uma melhora técnica no próximo envio de proposta. Por quê? Porque muitas iniciativas, isso aparece na pesquisa, não conseguem saber se o que elas mandaram não está em consonância com o convite, ou se o que elas mandaram não está tecnicamente estruturado dentro do formato que a Fundação e o Instituto pedem, se o que elas mandaram, por exemplo, está tecnicamente confuso, ou seja, não está explicando direito. Então, assim, 96% das entrevistadas reivindicam essa coisa de ter uma cultura do retorno, para melhorar, inclusive, a qualificação do próprio campo nessa relação com os financiadores. E aí eu já estou caminhando para o final, quero trazer mais 2 dados, tá? E olha, não se esqueça, eu falei que são 130, mais de 130 perguntas, só trazendo algumas aqui. 72% das pessoas entrevistadas nunca fizeram parte de uma banca de avaliação de algum edital, nunca foram chamadas, convidadas para fazer parte de alguma banca. E esse dado se relaciona com o dado que vem depois. A gente perguntou, você acredita que faria diferença para o edital ter pessoas do território ou do público beneficiado por aquele edital na banca de avaliação? 76% dizem que sim, faria muita diferença. Então, aqui também é uma sinalização, né? De que não se trata de tirar as coletivas, de ser esse público motivador dos editais, mas se trata de pensar essas coletivas para além disso. Por exemplo, de colocar as integrantes de coletivas de comunicação para fazerem parte da banca de avaliação, porque elas podem trazer outras leituras, outras experiências, outras perspectivas, outros pontos de vista para aquela conversa e que pode, inclusive, qualificar esse edital, né? E aí a gente perguntou, se a sua coletiva fosse convidada para espalhar a palavra de um edital, né? Vocês topariam? E todas as coletivas, todas, 100%, sinalizaram que sim. Ou seja, se aquela fundação, instituto, se aquele fundo, ao invés de comprar um anúncio pago na rede social, gerando ganhos para a Big Tech, e se ela contratasse um coletivo de cada região do Brasil para poder distribuir aquele edital para o seu estado, para a sua cidade, para a sua região, para o seu território? E se a gente tirasse esse recurso da Big Tech e colocasse dentro das coletivas? Geraria trabalho, geraria renda e a sua oportunidade, o seu edital ainda seria percebido pelas pessoas de uma outra maneira, porque ela estaria sendo comunicado de uma maneira que aquele território, que aquela cidade, que aquele estado entende. E só para fechar, tudo que falamos até agora dialoga com as pautas climáticas. Não se esqueça que a chave é essa, né? Mas essa pesquisação, ela ampliou também essa conversa, né? Então, o tempo todo são as questões climáticas, mas a gente também aproveitou para poder fazer essa conversa mais macro, né? Mais macro, para poder entender quais são os entraves e oportunidades. Última coisa, e eu acho que isso simboliza bem o quanto que essa pesquisa traz de conhecimentos e ensinamentos para a gente. Uma das respostas que a gente recebeu, por exemplo, foi de que muitos patrocinadores, aí eu vou chamar aqui de muitos financiadores de narrativas territoriais, em especial narrativas climáticas,
tem um desafio de compreender que essa conversa no território se materializa de outras maneiras. Então, não se trata de uma conversa técnica sobre a questão climática. Se trata também de uma construção cultural desse tema. Um exemplo, uma das pessoas respondeu assim: muitos patrocinadores não acreditam que ao registrar os griots do nosso território com os seus saberes de plantas e folhas, não compreendem que isso é uma perspectiva de debate climático a partir do registro da memória de quem detém esse conhecimento, que daqui a pouco pode se perder por falta de registro. Então, isso para mim é muito simbólico, né? Então, tem ainda um lugar aí que a gente precisa alcançar, que é compreender como é que o território territorializa e traduz esse debate entre as suas audiências, entre os seus públicos motivadores. Muita coisa ainda para contar, não vai dar tempo aqui, mas eu espero ter trazido pelo menos algumas pistas, algumas ideias, algumas luzes de tudo isso que a gente vai estruturar como uma pesquisa daqui a pouco, dentro do programa Saberes. Não se esqueça, fique ligada, jogue aí no Google, programa Saberes, lê tudo direitinho e fique muito ligada na próxima vez que esse edital estiver aberto, recebendo propostas, porque vai ser muito legal se você puder mandar uma pesquisa também. Meu nome é Tony, daqui a 15 dias eu tô de volta, viu? Tchau!